Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar de um assunto muito importante com uma afirmação: namoro não é método de evangelismo. Outro dia eu recebi uma mensagem de um rapaz dizendo que tinha se apaixonado por uma moça, todavia existia um porém. Ela não era cristã, ela não amava a Jesus, não queria compromisso com Jesus, mas ele queria compromisso com ela. Então, no fundo do seu coração, ele tinha decidido que iria começar a namorar essa menina com a expectativa de que ela viesse a encontrar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É claro que eu respondi a ele que namoro não é método de evangelismo, nunca foi. Na verdade, as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara que não existe comunhão entre luz e trevas, e que não existe comunhão entre aqueles que professam a fé em Cristo com aqueles que não professam a sua fé em Jesus. E quando eu estou tratando da perspectiva da comunhão, eu estou falando, obviamente, de relacionamentos, de casamentos ou de vínculos afetivos por uma razão absolutamente clara. Aqueles que amam a Cristo vão querer trilhar um tipo de caminho. Os que não amam a Cristo vão querer trilhar outro tipo de caminho. Por isso as Escrituras tratam disso de julgo desigual. É como se você colocasse sobre dois animais distintos a possibilidade de conduzir uma charrete, por exemplo. Um cavalo para um lado e um boi para o outro, ou seja, um cavalo querendo ir para uma direção e um boi indo para o outro. É exatamente isso. Você não consegue ir para lado algum, não consegue fazer absolutamente nada. E é um engano afirmar que através da pregação do Evangelho a seu namorado, a sua namorada, ou aquele com quem você tem a expectativa de nutrir um relacionamento profícuo que possa virar casamento efetivamente, que através da evangelização você vai conseguir fazer, ou através do seu relacionamento com esta pessoa, você vai conseguir fazer com que ele experimente ou tenha uma experiência profunda com Cristo. Não é possível. É claro que a gente sabe que existem alguns casos que tratam disso, mas a expectativa que apontam para isso, mas a maioria, a esmagadora, não tem um final feliz. E eu tenho entendimento e compreensão que você não quer entrar num relacionamento para quebrar a cara. Então, portanto, não existe base nas Escrituras para que desenvolvamos, ou qualquer tipo, que um jovem ou uma jovem desenvolva um relacionamento afetivo que vise glorificar a Deus num vínculo de namoro com alguém que não ame a Cristo ou que não queira nenhum tipo de relacionamento com Cristo. Julgo desigual sempre foi combatido nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sempre se trouxe a ideia de que aqueles que servem a Deus e que vivem para a glória de Deus estão efetivamente estabelecidos e fincados numa aliança com o Senhor. E essa aliança efetivamente está fundamentada no pressuposto do princípio de que eu e minha casa, ou seja, a minha casa, o meu lar, servirá ao Senhor. E como poderemos servir ao Senhor se a casa está dividida, se cada um tem uma perspectiva distinta e diferente sobre a vida? Ah, pastor, mas ele pode se converter. Ele pode, sim, ou ela pode, sim, mas as chances são mínimas. É como, por exemplo, aquela história da roleta russa. Você, por exemplo, teria coragem de brincar de roleta russa, de colocar no tambor de um revólver uma bala e sair apertando para ver se ela o atingiria ou não? Da mesma forma, em relação a um namoro, alguns casos há a possibilidade de que de fato haja conversão, mas a regra não pode ser a exceção. A minha experiência pastoral em mais de 30 anos de ministério me faz entender e compreender que a esmagadora maioria dos jovens que entraram por esse caminho achando que namoro era método de evangelismo e que com isso mulheres ou moças e rapazes iriam experimentar a salvação, se frustraram e se arrebentaram, tendo, por conseguinte, experiências dolorosas, situações dificílimas e complicadas que os levaram, quando experimentaram, ou depois do casamento, a triste situação de divórcio. Então, portanto, fuja disso, né? Entenda que se você deseja contrair relacionamento com alguém e se você ama a Cristo, o faça no Senhor, para a glória do Senhor e para louvor do nome do Senhor. Que Deus abençoe.